Olá, pessoal. Boa noite. São 7h em ponto e nós estamos aqui para falar do livro Antifrágil, do Nassim Taleb, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos ter um encontro que vai passar um pouco de 1 hora, mas não vai passar muito de 1 hora, e a ideia é conversarmos sobre o conteúdo de um livro que tem tido uma grande influência aí no mundo do pensamento, depois da sua publicação no ano de 2012. Eu vou contar um pouco a história, e quase tudo que eu vou falar aqui, praticamente tudo, com exceção de uma ou outra tela que eu vou chamar a atenção na hora que mostrar, são citações literais traduzidas do que o Nassim Taleb fala. Então, para não perdermos muito tempo, vamos começar logo. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Amanhã vou mandar para todos que estão participando aqui, que estão assistindo. E vocês podem fazer perguntas que nós vamos selecionar algumas delas para responder aqui. Não vai dar para, provavelmente, responder a todas, mas nós vamos procurar responder ao máximo de perguntas que pudermos aqui no final da apresentação. Tá bem? Então, deixa eu compartilhar a tela do Antifrágil com vocês. Vocês devem estar vendo a primeira tela já aí. Então, esse é o título, né? Antifrágil, coisas que ganham com a desordem, um livro de 2012. Do que trata esse livro? Então, vamos lá. Antifragilidade, o tema geral do livro, é sobre tomada de decisão. Como é que a gente toma decisão, né? Problem solving, né? Em vários segmentos da vida. Então, a gente já começa a notar como o livro é ambicioso. Não é um livro que se limite a um campo de conhecimento, a uma atividade, a uma área de especialização. Ele se pretende tratar de saúde, educação, política, inovação, gestão, um monte de coisa. Diante da opacidade dos sistemas complexos. Então, tomada de decisão diante da dificuldade que a gente tem, opacidade, de enxergar o que está por trás, quais são os mecanismos de funcionamento dos chamados sistemas complexos. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E do espectro de cisnes negros que estão sempre à espreita. Explico isso rápido. Cisne negro também é um termo que o Taleb introduziu aí no vocabulário das análises de risco, querendo significar eventos que ninguém espera e que começam a acontecer cada vez com mais frequência, à medida que o mundo vai ficando mais complexo. Então, essa é a ideia geral, né? Como é que esse é o tema do livro. O que ele se propõe é desmitificar certas coisas, o nosso próprio conhecimento, por exemplo. Então, vocês já podem ir tomando nota, né? Aqueles que gostam de registrar o encadeamento dos temas, né? Um ponto de partida dele é que nós temos que criticar nós humanos, nós especialistas, nós professores, consultores, autoridades, seja quem for, né? Da nossa capacidade de entender um mundo que vai ficando cada vez mais complexo. De novo, a gente vai definir um pouquinho melhor essa coisa lá na frente. Então, nossa ideia, e está entre aspas, né, é evitar interferir com coisas que a gente não entende. E isso aí já marca uma posição, né? Em vez de a ciência resolve, entrega para a ciência fala, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia e tal, é inteligível até, é uma coisa razoável, mas a ciência, segundo ele, segundo todo mundo que entende mais profundamente do significado da ciência, a ciência se limita a um conjunto muito pequeno de coisas. É aquilo que a gente pode saber. Então, ele bota essa figura em algum post dele que eu vi, para mostrar que aquilo que a ciência entende do mundo real, que ela pode falar, não é muito. A gente não sabe quanto é,
né? Qual é a proporção? Então, isso é um esquema. Mas é necessário desmistificar essa ideia, então, isso é um ponto de partida. Vamos, em vez de tentar bancar os entendedores do mundo, e aqui eu já estou vocalizando um tipo de discurso que ele faz, né? Vamos ser mais humildes, vamos partir do que a gente não sabe, e o que a gente não sabe é muito mais do que sabe. Então, essa é uma ideia que pode parecer perturbadora, mas ela pode ser profundamente interessante, como a gente vai ver. Então, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho, eu vou interromper de vez em quando. Então, a ideia básica é interferir, é evitar interferir com coisa que a gente não entende, né? E aprender a explorar o que é imprevisível, o que a gente não pode saber, né? O não sabível, né? Ou seja, fazer aquilo que a gente não sabe, fazer a nossa ignorância é exatamente isso, atuar a nosso favor. Então, eu diria para vocês, assim, que já é, quem gosta de tomar nota, né? Esse é um ponto fundamental. Esse livro trata disso. Em vez de querer bancar o sabichão, de entender, de aportar um conhecimento que vai levar à solução dos problemas do mundo dentro da sua cabeça, a proposta dele, que ele desenvolve com muita elegância, com um estilo muito bom, é um livro que eu recomendo que todos leiam, né? É o contrário. Dado que no mundo que a gente vive, o que a gente não sabe é sempre mais do que o que a gente sabe, então vamos explorar essa nossa ignorância de uma maneira mais inteligente, não vamos ficar bancando os espertos. O que o livro propõe, então, é uma espécie de mapa para modificar os sistemas que a gente construiu, né? Que sistemas? Os sistemas sociais, as empresas, o sistema de saúde, o sistema educacional, o sistema bancário, os governos. Ele fala disso tudo no livro, né? Baseado no não saber. Olha só que coisa. Esse não saber, quem está falando sou eu, é um termo meu, mas essa é a ideia, né? Então, ele quer modificar e deixar o natural seguir seu curso sem ficar interferindo, que é um termo que a gente vai ver como ele ataca essa ideia da gente ficar interferindo, né, nas coisas, nos sistemas que nós construímos, na tentativa ingênua e contraproducente de melhorar. Tudo que ele vai propor é baseado em heurísticas. Heurísticas são regras práticas, regras que foram aprendidas com o tempo, não tem teoria por trás, vamos dizer assim. Não são precisas, não são científicas, da maneira que a gente usa o termo. Regras heurísticas. Guardem isso. Né? Então, não é possível provar que é assim. E ele, pessoalmente, gosta de provar que isso dá certo. Toda vez que ele interfere no mundo, ele é autor, o Nassim Taleb, geralmente são coisas do mercado financeiro, ele investe um dinheiro contra a expectativa de todo mundo e ganha mais do que todo mundo, ou ganha muito. Ele ficou muitas vezes rico utilizando os princípios dele mesmo. Como a gente vai ver, uma das coisas que ele defende no livro, está aí na frente, é que quem se propõe a falar dessas coisas ou dar algum tipo de conselho, de orientação para alguém, tem que fazer aquilo. Tem que ter a pele em jogo, como ele diz. Se der errado, o primeiro a sofrer é quem deu o conselho. É isso que significa pele em jogo, que é o título do último livro dele, depois desse Antifrágil. Tem em português. Também é um livro interessante, e o conceito a gente vai ver aqui. Então, heurísticas, muitas vezes, são conhecimentos ancestrais que nos apontam uma rota, né, daquilo que seja antifrágil. Nota que eu ainda não defini o que é antifrágil, né? Mas eu estou tentando estabelecer o contexto para a gente poder fazer isso. As teorias da heurística são práticas, não são teorias, são coisas que vêm da prática. Como ele gosta de dizer, é aquilo que a sua avó chama de experiência. É uma espécie de sabedoria ancestral. O frágil é o que quebra com o tempo. Então, vamos voltar aqui, vou compartilhar de novo com vocês a tela, tá? Lendo muitos textos, mas o que é essa coisa da antifragilidade? Deixei telas ocultas, mas amanhã vocês vão receber todas. Antifragilidade é uma propriedade, então, de coisas que crescem, notem bem, e aprendem e melhoram com choques, com perturbações.
A gente chama de choque tudo que causa algum tipo de estresse na coisa que a gente está considerando. Que coisa? Qualquer coisa. Pode ser um sistema social, é uma pessoa, é um organismo, é uma empresa, é qualquer coisa. Então, antifrágil são coisas que melhoram com choques. Vamos ver como é que se chega a isso. Então, o antifrágil é tudo que fica melhor. Não é a mesma coisa que robusto, por exemplo, resiliente, como a gente já vai ver também mais um pouquinho. É tudo que aprende. Então, o tempo é fundamental. A ideia central da antifragilidade, desse conceito que nós vamos explorar aqui é o tempo. É o tempo. O tempo é o maior designer de antifragilidade, dessa propriedade das coisas que aprendem e melhoram à medida que vão se submetendo ao estresse. Então, não é evitar o estresse, não é, digamos assim, controlar ou turistificar, um termo que vamos ver lá na frente. O estresse é tensão. Estresse, tensão, volatilidade, randomicidade, né? Que é o randômico, o imprevisível. Isso é bom. É bom. A gente não deve se proteger disso. É claro que eu estou falando, como está mostrado aí na tela, de estresse, de choques, de volatilidade, dentro de certos limites. Então, a gente deixar de comer um dia ou dois, por exemplo, né? fazer esse tipo de... É uma prática ancestral, de vez em quando, durante um mês, isso gera um estresse positivo. Fazer exercício gerar estresse e milhões de outras coisas que valem para o corpo humano, valem para a gente, em vez de ficar interferindo, toma remédio para isso, toma remédio para aquilo. Não, deixa o natural seguir seu curso. E o natural, o ambiente que nos formou como humanos, era um natural em que os humanos eram submetidos a choques constantes. Então, ele é muito, o autor, Nassim Taleb, é muito crítico com relação a essa ideia de que a gente tem que tirar o estresse. As nossas crianças não podem ter estresse, são super protegidas. Né? Um pouquinho mais na frente a gente vai ver mais disso. É o contrário. Mantém o estresse sob controle, mas deixa o estresse vir. O que educa é o estresse. Então, frágil é o que quebra sob estresse. Então, é uma coisa frágil. Isso é o frágil. Né? Uma xícara de porcelana, por exemplo, ela fica lá na mesa dela quietinha, é o exemplo que ele dá. Né? Ela não gosta que balancem ela não gosta de perturbação. Para ser a xícara, para ela ficar íntegra, ela tem que ser deixada em paz. O resiliente é aquilo que se molda sob estresse. Né? Vem o estresse, você se adapta. Você imagina um arame que você dobra, ele continua sendo arame, adquire outra forma, mas ele não quebra, como a xícara de porcelana. Né? Qualquer coisa maleável é resiliente, se usa muito esse termo. Robusto é indiferente ao estresse. Pode fazer o que quiser, quebrar um bloco de concreto, já vai bater nele, ele não está nem aí. Ele não melhora nem piora, não se molda, não se adapta, não tem nada disso. Então, tem uma diferença nesses conceitos. Então, a antifragilidade é o oposto de fragilidade. Né? É como se você botasse um sinal negativo diante da fragilidade. O que não é frágil não é nem resiliente, nem robusto. O que gosta da fragilidade, o que gosta o que gosta do estresse, o que aprende com o estresse não é nem resiliente, nem robusto. É importante isso. Isso não é uma ênfase que eu estou dando fora de propósito, não. Porque a gente tende a confundir. Quem inventou a ideia do antifrágil, o conceito o nome antifrágil foi o Nassim Taleb, ele mostrando que não é nem resiliente, nem robusto. É o que ganha, o que aprende, o que fica melhor com o estresse, com a volatilidade, com o randômico. É isso que é o frágil. Essa propriedade, então, diz ele, está por trás de tudo que muda com o tempo. Muda mesmo. Então, não é simplesmente resiliente, como o arame que eu falei, né? Evolução, cultura, ideias, revoluções, sistemas políticos, né? Evolução tecnológica, sucesso econômico, né? Tudo que sobrevivência corporativa,
boas receitas, isso é tema dele, né? Digamos, canja de galinha ou steak ao molho tártaro, steak, com uma gota de cunhaque, está entre aspas, porque a frase é do livro, a ascensão das cidades, culturas e tal. Essas coisas que estão aí há muito tempo e que estão melhorando com o tempo, que vêm melhorando com o tempo, até mesmo nossa própria existência como espécie, né? Nós existimos aí há muito e muito, muito tempo, não exatamente a mesma coisa, mas aprendemos por algumas razões, né, a lidar com o estresse de uma maneira que nos tornou, digamos assim, mais aptos a continuar existindo. Essa é a ideia básica. O exemplo mais simples, né, de um sistema antifrágil são as coisas vivas, né? É um organismo vivo, né? Corpos dos seres vivos são antifrágeis, porque foram projetados pela evolução para serem assim. A evolução filtrou do ambiente em que os humanos viviam, os organismos, não só os humanos, os animais, as plantas, o que for, foi filtrando aquilo que não era boa em resistir a choques, em lidar com o estresse. Esses saíram da amostra, esses não deixaram o seu gênio. Então, repara, a linguagem é uma linguagem assim, também interessante, porque a evolução é uma coisa algorítmica, né? É um processo, né? que não tem intenção. Ela apenas ela tira, faz morrer, faz sumir de um sistema aquilo que não resiste aos choques da vida, do mundo, do ambiente. Esses choques podem ser variações de temperatura no planeta, por exemplo, que já aconteceram muitas vezes, variações climáticas, né? Enchentes, mudanças climáticas, meteoros, corpos celestes impactam aqui, é um choque tão grande que liquida 90% das espécies. Aí não adianta ser antifrágil, a gente está falando de choques pequenos, mas a evolução continua. Porque aqueles animais que, por alguma razão, sobreviveram, aqueles seres vivos, eles sobreviveram ou por sorte, ou porque, não sei, estavam escondidos, ou por alguma razão, eu estou falando de um choque de cometa, eles continuam o processo. E aí, esses choques extremos, que não acontecem toda hora, não conseguem interferir, sobra alguma coisa, sobra uma espécie lá no fundo do mar ou alguma coisa que continua o processo. Os organismos cujos corpos foram reforçados a partir da exposição ao estresse foram capazes de sobreviver e reproduzir-se de formas mais eficazes do que aqueles que ficaram protegidos, né? Então, nós estamos falando da antiproteção. Educar é submeter a estresse, a tipos controlados de estresse. Eu não preciso ficar repetindo isso, né? Eu vou falar do sistema de saúde daqui a pouco, vou falar da tecnologia, da inovação, de coisas desse tipo, tudo vinculado a essa ideia. Tá? Então, vale a pena anotar. Se alguém tiver alguma dúvida conceitual sobre isso, a gente não pode ficar tanto tempo assim no conceito, mas escreve, bota lá no Telegram, que a gente vai trocar uma ideia lá. Eu não posso me comprometer a responder a todos que me perguntarem, mas eu vou selecionar algumas perguntas e vou falar alguma coisa aqui hoje, e a partir de amanhã a gente vai interagir um pouco lá no Telegram. Agora, nota como a ideia ela é instigante. É o contrário daquilo que a gente normalmente imagina. E vem mais coisa instigante aí. A gente só está estabelecendo o contexto, né? O que cresce, o que aprende, o que evolui é o antifrágil, é o que gosta do estresse dentro de certos limites, não o estresse do meteoro, né? Mas o estresse da vida, da vida normal, vamos dizer assim, choques controlados, choques pequenos, choques dentro de certos limites, mas não a ausência de choques. E lá na frente a gente vai ver como ele critica a mentalidade do mundo moderno, né, que ele chama de modernidade, porque a modernidade é anti isso. Ele tende até a exagerar um pouco, ele é tão, como eu acho, aí é uma opinião, ele acha que a gente não precisa de academia de ginástica. A gente pode andar, a gente pode correr, como nossos ancestrais faziam.
A gente não precisa botar tecnologias para fazer o que a natureza sempre fez, coisas desse tipo, né? Que aí já são parte também, aí, digamos assim, de um certo folclore em torno da personalidade dele. Diz que não bebe nada que não seja água ou alguma bebida que exista há mais de 2.000 anos. Porque tudo que é muito interferido, foi muito projetado, é muito tecnológico, tende a fazer mais mal do que bem, segundo ele. Mas esses exageros retóricos dele, a gente pode deixar de lado, e eu aconselho que deixe, às vezes ele realmente exagera, da minha avaliação, mas o núcleo da proposta dele é muito interessante. Vocês não acham interessante? Né? Então, por causa das... Vamos avançar. Vamos falar um pouquinho mais dessa complexidade, dessa coisa da complexidade, da fragilidade, não sei o quê. O sistema mundial, o sistema global, é cada vez mais complexo. O que é um sistema complexo? O sistema complexo é um sistema que tem muitas interdependências. À medida, essencialmente isso. E essas interdependências são difíceis de entender. Um exemplo típico, muito presente, é a pandemia. A pandemia é uma manifestação que só pode acontecer do jeito que a gente está vivendo, porque só pode não, mas tende a acontecer com muita frequência em sistemas, tem muita coisa conectada, né? Facilidade com que se viaja, as rotas de suprimento do comércio, é tudo muito denso, é muito conectado o mundo inteiro. Então, um efeito pequenininho lá no interior da China acaba reverberando e contaminando o planeta inteiro, porque não precisa de uma grande causa para provocar uma catástrofe. É local, é pequenininha. Foi lá no interior da China que alguém parece que andou comercializando lá uns morcegos, um negócio. Ninguém tem nada, e vem repercutir aqui na nossa vida. O sistema bancário, o sistema financeiro internacional é todo assim. Então, a quebra de um banco lá no interior de um país obscuro qualquer, aí, um canto desse do mundo, gera cadeias em cascata de fenômenos que se propagam pelo mundo. Então, sistemas complexos são cheios de interdependência e é dificílimo detectar e entender. É mais do que difícil, é impossível. Não adianta a gente tentar equacionar cada item do que vai acontecer. É a mesma coisa que você tentar entender de onde vem a consciência humana. A gente sabe que vem do cérebro, mas o cérebro é um conjunto de neurônios lá que estão interconectados, então, portanto, o cérebro é um sistema complexo. É da ligação, da interconexão, da interdependência que brota essa surpresa. Também, todo sistema complexo produz respostas não lineares, quer dizer, você, por exemplo, dobra a dose de um remédio, isso que é não linear, né? Ou o número de empregados numa fábrica e não obtém o dobro do efeito inicial. Então, não é proporcional. Uma coisa pequenininha pode produzir uma coisa enorme. Exemplo, a pandemia que a gente acabou de citar. Então, um mundo complexo é um mundo em que tem objetos, coisas, pessoas, contatos, interações de vários tipos e que, pelo simples fato de estarem interconectados, acabam produzindo efeitos que não estavam programados na nossa maneira de entender o mundo. Ninguém pode prever. Então, repara que isso é uma coisa, isso é não sabível. É muito importante a gente entender isso. Tá? Então, essa coisa do vírus, por exemplo, que é uma manifestação muito atual disso que a gente está falando, é isso. É aquele quadrinho C ali. Veio de lá, será que é, será que não é? E muito interessante, eu abro um parêntese aqui, há um ano atrás, no dia 26 de janeiro de 2020, a pandemia já era uma preocupação, e o Nassim Taleb, junto com outros pesquisadores da complexidade, ele fez um manifesto, quem quiser eu posso dar amanhã a referência, está lá aí na internet, um paper, falou, olha, está na hora de bloquear o mundo, 26 de janeiro. Façam o lockdown geral, interrompam as rotas de comércio, não tentem entender, não tentem bancar os sabichões com esse negócio, porque nosso conhecimento não dá. O melhor a fazer é entrar em pânico mais cedo. Olha só. Então, é de uma certa forma uma coisa o que chamam normalmente de ciência. Ciência normalmente é quem sabe.
Mas reparem, né, que de um ano para cá, vivendo com essa situação, é, o, como cientistas no mundo inteiro tentaram coisas, a Suécia tentou, a Inglaterra tentou, estava dando certo, depois para de dar. Então, ele falou, olha, bloqueia logo, não paga para... Foi o contrário do que a Organização Mundial da Saúde falou, não precisa entrar, não precisa entrar em pânico, nada disso, blá, mas era para ter sido feito isso, depois ele zoou a turma. Né? Olha, se tivesse o que ele e outros previram ou sugeriram, eu teria gastado menos dinheiro. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia. Deixa eu descompar. O ponto crucial dos sistemas complexos, aqueles que têm essas partes interconectadas, então, que eu falei, é que eles transmitem informação a essas partes que estão conectadas por meio de estresse, fatores que geram estresse, né? Ou graças ao estresse. O nosso corpo, por exemplo, né? Esquece o vírus e outras coisas. Seu corpo recebe informação sobre o ambiente, não é por meio do seu aparato, do seu aparato lógico, ou inteligência, ou capacidade raciocinal ou calcular, mas por meio de estressores, por meio de hormônios e outros passageiros que a gente ainda não descobriu. Então, avançar fazendo, podemos avançar. Erros, então, são consequência da informação. Lembra, sistemas complexos transmitem informação através de estressores. Estressor não é necessariamente coisa ruim. Tá? Estressor é uma variação no ambiente em que a gente está. É isso. Tá? Pode ser boa ou ruim, pode ser pequena ou não, enfim, é o que nos tira do estado de equilíbrio. Por exemplo, criança pequena, a dor é a única informação que ela tem sobre gerenciamento de risco. Claro, tem outras, tem fome e tal, mas as suas faculdades lógicas não são muito desenvolvidas. Então, ela se queima, ela precisa... É essa a ideia. Todo sistema complexo, e uma criança é um sistema complexo, é assim. O mundo que a gente está vivendo é um mundo que tem uma configuração que a gente pode colocar assim, e por causa da tecnologia, por causa da revolução da informação, criou uma interconectividade global com a qual a gente não sabe lidar. E agora existem alguns temas relacionados a isso, então. Se nós registramos até aqui, antifragilidade é uma qualidade boa. Lidar com o estresse, incorporar o estresse, crescer com o estresse, volatilidade, randomicidade. O mundo moderno está aumentando seu conhecimento tecnológico, mas por causa desse efeito que a gente mostrou na tela anterior, que a gente está tentando ilustrar dessa maneira, as coisas estão ficando cada vez mais imprevisíveis, em muitos setores. Então, e cada vez a figura do especialista que acha que sabe coisa, não é uma pessoa, é uma categoria de pessoas, que o Nassim Taleb, lá na frente, daqui a pouquinho, vai chamar de fragilistas. Que são pessoas que ele despreza, ele usa um termo assim, termos muito pesados, porque, para ele, a verdade das coisas tem a ver com a nossa aceitação de que não podemos entender tudo. E esses fragilistas fragilizam o mundo dizendo o contrário, né? Se propondo a intervir. Então, tem fragilista na medicina, tem fragilista na economia, no mercado financeiro, nos bancos centrais, nas grandes corporações, nos governos, todo mundo, né? E esse pessoal é objeto da ira do Nassim Taleb. Nós chegaremos lá. Esse é o mundo que nós temos de dominar. Quanto mais raro um evento, mais intratável esse evento é, e menos sabemos quão frequentemente esse evento vai acontecer. Por isso que ele é raro. Então, nunca aconteceu antes. É aquela síndrome que vocês que assistiram a live lá, eu falei, a síndrome do peru de Natal. A gente se acostumou a não acontecer nada e, de repente, começa a acontecer uma porção de coisas. O mercado financeiro é uma festa com relação a isso.
crise em cima de crise, em cima de crise, é global, fecha isso aí. Mas não é só o mercado financeiro. Essa crise que nós estamos vivendo, da pandemia, é um evento raro, né? Não tem pandemia todo dia, mas ela nem pode ser considerada tão imprevisível assim, porque não é um cisne negro, como a gente fala, porque já havia alguns ensaios gerais do Ebola e o VAR, não sei das quantas, que já tinham causado perturbações. É quase que como se o sistema estivesse dizendo, olha, segura aí que esse negócio pode ficar global, pode deixar de ser localizado. Então, muitas coisas que se dão bem com a aleatoriedade, com a não previsibilidade, devem estar dominando o mundo hoje. E coisas que sofrem dano com o aleatório, com o volátil, devem estar em crise. É exatamente o que a gente está vendo. A gente está vendo isso em quase todas as instâncias da vida. Essa frase aqui é uma frase dele. Nós temos a ilusão de que o mundo funciona graças a um design de alguém, né? Resultado de algum programa acadêmico, de pesquisa, dinheiro de agências burocráticas, de fomento, mas a evidência, são frases dele, nada disso é meu, mas a evidência convincente, muito convincente, que isso é ilusão. Então, para a gente, eu não quero desanimar ninguém, pelo contrário. Ele também não. Você vai ver que nós vamos terminar com uma série digamos assim, de mandatos, né? Ou de restrições muito práticas mesmo, muito interessantes, porque podem ser colocadas em prática mesmo. Implicações. Qualquer coisa que tenha mais a ganhar do que a perder quando submetidos a eventos ou choques randômicos é antifrágil. Do contrário, é frágil. Entendem esse negócio de randômico, né? Entendem isso. Randômico é aleatório, né? A gente usa isso de maneira... Essas palavras todas significam a mesma coisa, né? O estressor, etc. O tempo é o maior gerador de antifragilidade que há. Então, o tempo é absoluto. O tempo é rei, como diria o Gilberto Gil, né? O tempo é o parâmetro mais importante de tudo que a gente está falando. Nós vamos ver que há sistemas, daqui a pouquinho nós vamos entrar nisso, e eu estou olhando para o relógio porque a gente não quer passar de 8h30 de jeito nenhum, então nós temos ainda cerca de 1 hora, inclusive se der para trocarmos algumas ideias. Mas, por exemplo, o sistema de saúde, vocês sabem que é um interesse que eu tenho. É um sistema complexo. Tem muitos agentes que interagem em vários níveis, tem norma, tem regulação, tudo isso compõe a complexidade. Como é que eu redesenho um sistema, já que todo mundo concorda que é um sistema disfuncional por várias razões? Como é que a gente poderia formular políticas interessantes? Outro é o sistema de educação, e há milhões de outros. O que a gente pode fazer, né? Sem fragilizar mais o sistema, sem virar fragilista, né? Uma das pessoas que ele bate mais no livro é o ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, na época da crise financeira de 2008 e 2009, porque era o Greenspan, se não me engano. O Greenspan falou, não, vamos estabilizar a economia, vamos segurar, vamos criar norma para manter isso sob equilíbrio. E ele diz, isso é uma ilusão. Isso, na hora que você solta, quebra. E ele ganhou muito dinheiro, e que é um bom indicador de que ele, enfim, tem alguma coisa a declarar sobre isso, pelo menos 3 vezes, apostando contra quem achava que sabia essas coisas. Ele teve uma série de vitórias pessoais, ficou rico, né? Só investindo dessa maneira. Então, o tempo é o maior gerador de antifragilidade, e tem mais coisas interessantes. Eu falei, não concluí o raciocínio, perdão. Para você modificar sistemas sociais, por exemplo, você tem que deixar eles evoluir. A gente não pode implantar modificação por decreto, senão a gente fragiliza o sistema. A gente tem que criar a moldura correta para ele poder evoluir. Essa é só uma dica, não é nosso tema aqui, a gente vai ver um pouquinho disso lá. Como o conceito da antifragilidade está totalmente ausente do nosso vocabulário, e pior, da nossa consciência, a gente não tem um nome.
segundo ele, para metade do que é importante na vida. Tudo que tem vida é antifrágil, tudo que permanece, tudo que é vivo. E parece que o segredo da vida é a antifragilidade. A mãe natureza, como eles chamam a natureza, a seleção natural, né, é a maior escola de antifragilidade que existe. Então, a gente devia aprender com ela. O teste do tempo é o maior teste, estamos sumarizando aqui. Se passou no teste do tempo, é antifrágil. Se está aí há muito tempo, é antifrágil. É antifrágil, porque senão não estava mais. É simples assim. Quanto mais tempo uma coisa existe, mais tempo ela deverá existir. Ele até criou uma regra, que nós vamos ver uma das últimas telas, ele chama de efeito Linde, eu não vou explicar porque ele deu esse nome, mas se você pegar uma tecnologia não orgânica, o computador pessoal, por exemplo, um telefone celular, está aqui há quanto tempo o computador? Sei lá, 30 anos. Então, ele vai viver pelo menos mais 30. É uma regra prática, uma heurística. Tá? Pelo menos pode contar que vai virar... Há quanto tempo existem livros? 300 anos? Pode contar que vai ter livro pelo menos o dobro. Mas isso não é uma ciência, isso é uma, digamos assim, é uma heurística, é uma dica, é uma estimativa. Já viveu muito, a tendência é virar muito, é viver muito. Né? É viver pelo menos o que já viveu. Nós não estamos falando de coisas orgânicas, estamos falando de tecnologias. Então, não só o que é vivo, mas todas as coisas complexas que as coisas vivas criam, sociedades, sistemas econômicos, empresas, todas essas coisas têm ou devem lidar com a antifragilidade de alguma forma. Tudo tem que lidar com a antifragilidade. Isso é importante, porque esse entendimento pode nos ajudar a abordar o que a gente não pode saber. Então, voltando às telas iniciais, a questão é o que a gente não pode saber. Essa tensão, então a gente tem que saber que não sabe, né? Sem jogo de palavras, né? E viver direito, viver feliz, né? O que ele se propõe, né? Está lá no livro dele. Não é viver tenso, não é viver, meu Deus, que loucura. Não, não é isso não. Viver direito. Então, não entender esse conceito pode nos prejudicar muito e pode nos destruir como planeta. Nesse paper que ele escreveu um ano atrás, em parceria com 2 outros pesquisadores do Instituto de Complexidade, ele chama atenção por algo que ele já falou, depois ele já tinha falado em outros livros. Se a gente fica repetindo essas experiências, se a gente não toma providência para evitar esse tipo de risco e fica repetindo riscos, tipo pandemia, a esperança que a gente logo vai ter uma vacina, né? Matematicamente, isso é como uma pessoa que está fazendo roleta russa. Tá? Roda lá, pum, puxa, não morri. Pum, não morri de novo, que legal. Não morri. Se repetir, vai morrer. Se ficar repetindo o mesmo procedimento, a mesma maneira de encarar o problema, deixando esse tipo de risco se manifestar no tempo de forma recorrente, vem a catástrofe. Isso é matemático, uma propriedade chamada ergodicidade, mas isso aqui não interessa, é coisa mais para nerd. Né? Por um momentinho, e vou ler aqui uma coisinha para a gente ficar mais olho no olho. Antifragilidade é uma propriedade de todos os sistemas naturais, né? Exato. Privar esses sistemas de volatilidade pode travar os sistemas, tudo que é natural. Essa é a tragédia que ele chama de tragédia da modernidade. Modernidade são os tempos atuais, os tempos, digamos, pós-revolução da informação, 40, 50 anos para cá. Né? Antigamente não era assim. Né? Ficou mais assim, acelerou isso aí. Né? Como acontece com pais neuróticos e superprotetores que ficam tentando proteger as crianças, construindo blindagens em torno delas, que os fragilistas tentam fazer conosco. Na educação, na saúde, na economia, os especialistas. Aí ele tem um viés também muito anti-acadêmico, né? Apesar dele mesmo ser acadêmico, né? Também. Esse pessoal não fica dando palpite, a gente faz o que eles mandam, dá tudo errado e eles não pagam nada. Eles não têm skin in the game, a gente vai chegar lá, e acabam nos causando maior mal. Isso é difícil de aceitar, nós, pessoas normais,
porque nós tendemos a não gostar da desordem e da aleatoriedade. Lembra do título do livro, né? Então, a tendência nossa é remover o imprevisível, o desordenado dos nossos sistemas, eliminar os choques. Essa é a tendência. Eu creio que todos nós estamos de acordo com isso. Isso é uma das coisas que ele coloca muito bem. Não é natural para a gente isso que ele está se propondo. Isso produz um efeito contrário, porque remove nossa capacidade de lidar com os inevitáveis cisnes negros que vão aparecer, eventos improváveis, eventos raros, que aparecem sem ninguém estar esperando, e aí a gente tende a achar que não podia ter feito nada, porque ninguém poderia ter previsto, e aí ele vai reclamar, vai falar um monte contra essa mentalidade, é exatamente porque ninguém poderia ter previsto que a gente tem que estar preparado. Tá bom? Então, eu estou falando de uma pessoa, de um autor, de um intelectual, que é anti quase tudo que a gente ouve, em termos de conselho, de aconselhamento pessoal, inclusive. Mas ele propõe caminhos. Agora, aqui tem uma outra ideia que ainda vai, talvez, nos perturbar um pouquinho antes de nos alegrar, vamos dizer. Um organismo natural, qualquer, nem o mercado, nem um corpo humano, nem uma sociedade, nem uma economia. Um organismo natural não é uma unidade monolítica. Ela é sempre composta por subunidades. O próprio organismo humano pode ser um organismo qualquer, pode ser uma subunidade de um coletivo maior. É assim que é, né? Nós somos constituídos de células, né? Enfim, constituem nossos corpos, e nós constituímos uma espécie, né? Ou uma sociedade, um coletivo. Tem sempre camadas. Bom, isso é verdade sempre, em todo tipo de sistema em que esse conceito de antifragilidade leva a insights interessantes. Em um sistema, então estou falando de um sistema genérico, coisas constituídas por muitas peças que se comunicam, em um sistema, sacrificar algumas unidades frágeis, ou pessoas, se eu estiver falando de um sistema humano, às vezes é frequentemente necessário para o bem-estar de outras unidades ou do todo. Olha só, e isso realmente é assim. Quer dizer, para alguma coisa num nível maior existir, para ela poder existir, é necessário que componentes dessa coisa deixem de existir. Essa é uma outra ideia muito interessante, tem muita implicação em negócios e na vida em geral. Sacrificar algumas unidades frágeis é frequentemente necessário para o bem-estar de outras unidades. Vamos dar exemplo. A fragilidade, por exemplo, pega startups, empresas que estão começando, são todas frágeis. Elas não aguentam o choque. Startup, empreendedor. O empreendedor individual, todos são frágeis. Isso é, choque muito grande mata o cara, tira o cara do sistema. Muito grande, não precisa nem ser muito grande, porque ele é pequenininho. Né? Agora, para que a economia cresça, para que a economia seja antifrágil, é necessário que haja um grupo de pessoas que corram um risco de extinção, que são os empreendedores, e que frequentemente, na sua grande maioria, são realmente extintos. A fragilidade dos empreendedores individuais e a sua taxa de fracasso é sempre alta. Às vezes, um certo tipo de literatura tende a nos fazer que todo mundo pode ser empreendedor. Não caia nessa. Isso não é assim. Tá? Simplesmente o contrário. Empreender, todo mundo pode empreender, mas só uma minoria terá sucesso. Como a gente gosta de se mirar em quem tem sucesso, a gente fica olhando para os caras que deram certo, sem olhar a enorme maioria que deu errado. O sistema de saúde é frágil. Esse é um exemplo meu, não está no livro. O sistema de aviação é antifrágil. Vamos começar a concretizar isso. Ele dá o exemplo do sistema de aviação, e eu escrevi meu último post lá no LinkedIn, que eu sugiro que vocês vejam, lá está lá, ainda é o último, lá, um postzinho curto, mostrando por que o sistema de saúde é frágil. O sistema de aviação é antifrágil porque
Aí você está vendo uma figura, né? Acho que é o número de... Exato, fatalidades por bilhão de voos até 2017, e eu acho que em 2018, se não me engano, eu li em algum lugar, não teve nenhuma morte na aviação civil. Um ano desses aí, eu não me lembro mais se foi... nenhuma, milhões de voos por dia e tal. Mas por que esse sistema é tão... Porque as unidades individuais que dão errado, aviões que caem, as caixas pretas deles são abertas e se descobre porque ele caiu, e a geração de aviões seguinte já vem sem aquele defeito. A informação é que faz a antifragilidade. Se não houvesse esse tipo de mecanismo de feedback entre o que dá errado, para a gente poder consertar o que dá errado, se não houvesse aviões que caíssem e a gente não ficasse sabendo das causas, o sistema não seria assim. Então, para o sistema ser assim, para o todo, é necessário que alguns morram. Isso é extremamente importante na minha avaliação. Por isso, a gente está vendo hoje, nesse momento, para não perder o gancho, consolidação no mercado de saúde, empresa comprando empresa, estão se criando gigantes, tem um negócio enorme sendo criado aí, que provavelmente vai ter mais de 8, 9 milhões de pessoas, né? Não necessariamente vai melhorar o sistema, não necessariamente vai torná-lo mais antifrágil. Não necessariamente. O tamanho geralmente gera fragilidade. Não é o tamanho que gera antifragilidade. Pelo contrário, o tamanho geralmente é ruim. O que gera antifragilidade é você ter a informação. Informação é vital. Tá? Então, e por isso o sistema de aviação, então, é antifrágil, porque suas unidades podem morrer. E tem mais. Pensa num negócio, tá bom, aviação, saúde, tudo bem. Pensa em restaurantes. Restaurantes, em qualquer lugar que você vai no mundo, o sistema de restaurantes é vibrante. Em qualquer lugar. Os países que têm lugares que tenham, enfim, tem gente em condições de consumir, etc. Madrid, Paris, Nova York, tem sempre restaurante bacana. Agora, raramente esses restaurantes que tem hoje estavam lá há 20, 30 anos. Não são os mesmos que ficam e vão melhorando. São outros que vão surgindo, parte morre, parte sai, parte entra, é esse entra e sai que provoca a vitalidade. Eu, se fosse vocês, se tivesse de guardar uma coisa dessa ideia, que essa em si não é nada original do Nassim Taleb, né? Isso é assim, se você pegar uma corporação, uma empresa, um grupo, a General Electric, é um grupo de negócios que eles têm. Se você pegar os negócios que eles têm, hoje, não são os mesmos negócios que eles tinham há 20 anos. Vários já sabem, eles tiram, fecham, vendem, e botam outros. Então, mas a empresa GE tá bem, continua firme. É essa a ideia. Portanto, pode ser necessário que algumas partes no interior do sistema sejam frágeis para tornar o sistema antifrágil. Acontece no nosso corpo. Nós não temos mais nenhuma célula que existia no nosso corpo quando a gente nasceu. Elas vão sendo substituídas. Quando a célula começa a se reproduzir de maneira descontrolada, é ruim. Uma das consequências disso é o câncer. Enfim, reparem como essa sabedoria está embutida numa série de instâncias. Não é no mundo biológico apenas, não é no mundo social também. O organismo pode ser frágil, mas a informação codificada no gene, estou falando do corpo humano, a informação que o nosso gene essa é antifrágil. A gente morre, mas nossos genes se propagam dos nossos filhos, das nossas crias e assim por diante. Então, a informação é sempre antifrágil. Restaurantes, que eu falei, tá? Acabei de dar o exemplo. Né? Então, essa é uma frase do Taleb. Se os restaurantes fossem individualmente robustos, portanto, imortais, o negócio, em geral, estaria estagnado ou fraco. E não entregaria nada melhor do que comida de lanchonete. Quer dizer, comida de lanchonete no estilo soviético, que dizem que são as piores lanchonetes do mundo. Então, vamos pensar. Para a economia ser antifrágil, a economia de um país, a economia de uma região, evoluir, cada empresa individual deve ser necessariamente frágil. Precisa ser frágil. Essa ideia de durar
permanecer, ficar, se eternizar, como é que eu chamo? Se perpetuar, enfim, eu esqueci o nome que se usa em negócio aí, é uma ideia que não tem muito a ver com antifragilidade, não. É o contrário. Então, cada empresa deve ser frágil, deve se expor à quebra. A evolução das coisas precisa de organismos ou de genes para morrer quando são suplantados por outros. Então, tem espécies que existiram um dia, hoje não existem mais. Espécies do mundo orgânico. Então, a fim de alcançar melhorias ou evitar reprodução, quando eles não são tão adequados quanto os outros. Essa é uma ideia que não é intuitivamente clara. A gente tem que pensar um pouco para aceitar isso. É isso que eu estou sugerindo que a gente faça. Né? Não aceita isso, mas é uma ideia que quem gosta de pensar, pensa nisso. Vamos pensar, por isso que eu botei, vamos pensar. Então, muitas vezes, e eu estou falando para quem é gestor ou quem está querendo modificar empresas, modificar sistemas de prestação de serviços, injeta ruído, produz perturbação. Isso faz bem. Em saúde, os que me conhecem, meu trabalho nessa área, sabem que eu defendo a ideia de saúde com base em valor. Saúde com base em valor é exatamente isso que eu estou mostrando aqui. É a maneira de transformar o sistema de saúde num sistema antifrágil. Para isso, as empresas que prestam serviço de saúde têm que poder morrer, têm que poder sair do sistema, nós acabamos de ver. É uma lógica esquisita, estranha, mas é assim que é, como um restaurante. Nós temos que transformar a indústria de saúde no que é a indústria de aviação. Cai um avião aqui, cai outro, a gente aprende. Agora, um hospital faz uma barbeiragem, ninguém fica sabendo, é tudo preso em caixa preta. O médico faz uma bobagem, ninguém sabe. É tudo. Então, é frágil. É frágil, não tem jeito. E sistemas frágeis são sistemas que só se mantêm artificialmente. E aí geram artificialmente, isso aí, através de legislação, aí aparece um outro tipo de manifestação que é ruim, a finalidade do sistema é subvertida. Tudo por quê? Porque não há informação. Se não há informação, não há estressor nesse sistema. Fica todo mundo protegido. Hospitais, operadoras e outras entidades do sistema de saúde privado, falando, eles tinham que poder morrer. Segundo a lógica que a gente está vendo. Mas morrer não é morrer, porque a gente chama substituído por outros. E isso é a informação que produz. E é isso que está na origem da proposta da saúde, apesar de pouca gente formular como eu formulo, mas é exatamente isso. Eu vou falar um pouco mais disso em outras circunstâncias, não hoje. Né? Eu vou gravar uns vídeos sobre isso, vou tentar mostrar e vou conseguir, porque é isso que é a ideia da saúde com base em valor, é divulgar a informação, é deixar cada indivíduo, sociedade, a comunidade, o usuário, saber qual é o resultado que cada prestador, cada hospital, cada clínica gera para ele. Isso estando divulgado, isso é o ruído que a gente tem inserido no sistema. É a abertura da caixa preta. Então, a ausência de aleatoriedade é igual à morte garantida. Eu queria que talvez alguém tomasse nota disso, depois me provoca mais um pouco, eu acho simplesmente fantástico. Essa é a ideia básica aí do livro. Né? Quando os sistemas ficam presos a impasses perigosos, e aí estamos falando do sistema educacional, nós estamos falando do sistema de saúde, pelo menos esses dois. Dos mais não estamos falando de restaurante, que são bacana, mas esses já são antifrágeis. O sistema é antifrágil. Entra e sai gente todo dia. E isso é bom para a sociedade. Empreendedorismo, tomara que vá para frente, aí, essas iniciativas que estão acontecendo de 2, 3 anos para cá no sistema de saúde, está aparecendo um monte de empreendedor, tem 500 startups de saúde hoje no Brasil, para tentar fazer com a saúde o que se está fazendo no mercado financeiro, com as fintechs, na saúde são as health techs. Vamos torcer para essa turma introduzir ruído no sistema, introduzir volatilidade no sistema. É difícil, o sistema de saúde é diferente, eu sei que tem alguns médicos provavelmente me assistindo aqui, mas é por aí que a gente tem que ir.
O processo de descoberta, invenção, inovação, progresso tecnológico, depende, olha, outra afirmação forte. Então, agora a gente está concretizando o negócio. Depende de experimentação antifrágil. O que é experimentação antifrágil? É de fazer uma experiência, errar, aprender com o erro, tentar alguma outra coisa e ir fazendo. Falei, isso deu errado. Simplesmente eliminar o que vai dando errado torna você antifrágil. Torna um sistema antifrágil. Eu gosto muito desse livro, desse conceito, porque isso é quase que uma iluminação com relação aos métodos de gestão que a gente conhece. Então, tem que ter uma disposição para agir e para considerar o erro, que é o estressor, aquilo que traz a informação para o sistema, parte do negócio, parte da evolução. Essa evolução só vai acontecer no tempo, senão evolução é modificação no tempo. Essa é a definição de evolução. É mudança no tempo. Então, tem que ter tempo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Então, é bobagem a gente ficar discutindo temas como vamos mudar, fazer uma lei para mudar a maneira de remunerar o médico, o hospital, o operador. Não vai funcionar. A gente pode afirmar que não vai funcionar. Antes de eu ler esse livro, eu já falava isso aí, por outras razões. Porque isso aí, na verdade, são conceitos de sistemas complexos, que é uma coisa que a gente estuda, pesquisa há algum tempo, né? Que ele embutiu nessa linguagem dele. Na verdade, se eu quiser olhar, não há nada de novo, não há nada de novo. Só a maneira dele falar disso é que é nova. É um estilo, é uma didática que não existia o termo antifrágil. Ele foi muito feliz em criar um termo, uma palavra. E, a partir desse conceito, que, na verdade, ele mostra que isso é assim porque é assim que o mundo funciona. E é uma coisa ausente do mundo da gestão. Então, essa afirmação aí, inovação, né? Isso tudo vem de experimentação. Não depende de educação formal. Aqui é outra coisa que a gente tem que parar, e eu aqui não vou qualificar muito, porque eu não sou competente para isso. Nós sempre ouvimos afirmações assim, como se não investir em educação, se não botar se a educação não for a prioridade número 1 do país, nunca vai para frente. Né? E isso é uma coisa que, tacitamente, todo mundo concorda. Mas o Nassim Taleb não concorda com isso, e não é só ele, não. Tá? E existe um grupo muito respeitável de pensadores para isso, não há essa correlação. Normalmente, a riqueza, ou a prosperidade, é que puxa a educação. Não é a educação que constrói a prosperidade. Se a gente for olhar para isso. Né? Eu tenho até algumas coisas escritas sobre isso, mas não quero me desviar muito do nosso tema, porque eu quero terminar o conjunto de ideias do livro. Isso é perturbador para nós. Tecnologia é resultado da antifragilidade explorada por tomadores de risco. Vem de gente que toma risco e começa a experimentar a coisa. Não vem de pessoas educadas, não vem de pessoas intelectuais, não vem de teorias acadêmicas. Experimentadores desenvolvem coisas, mas a história é escrita por acadêmicos que não fazem justiça a esse pessoal e dão a entender que o conhecimento prático veio da academia. Não veio. E eu sou muito acadêmico, viu, gente? Então, vamos evitar assim, qualquer ilação. Né? O Clemente não gosta da universidade, eu adoro a universidade. Me chama, eu se pudesse, estava na universidade até hoje. Eu gosto disso aqui. Isso é uma coisa, né, de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento negativo, é o conhecimento por via negativa. Nós estamos tirando coisas. Então, ninguém está interessado em ou falar mal de médico, ou falar mal de professor, não é falar mal, é tentar entender as coisas por outro ângulo. Se vocês me entendem, eu vou ficar muito feliz. Aliás, nem precisaria me preocupar muito com isso, porque não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Nassim Taleb.
né? Eu estou vocalizando. Pelas evidências que a gente tem, se a minha opinião vale alguma coisa, eu acho que é uma boa formulação. Então, a antifragilidade, essa ideia macro, né, ela vai nos, né, nos levando por caminhos interessantes, cada vez mais práticos. Por causa da complexidade, os eventos raros, né, os que eles chamam de black swans, né, os cisnes negros, vão ficando cada vez mais frequentes, com o aumento da complexidade, e cada vez mais não detetáveis. Daí a reação dele no início da pandemia, que não é um cisne negro, porque era uma coisa previsível, que estava vendo ensaio geral já há algum tempo que isso aí iria acontecer. O perigo que esses eventos representam, que eles são silenciosos, são inexoráveis, são imprevisíveis, aparecem abruptamente após longos períodos de calma, e aí ele dá aí o exemplo do peru de Natal, né? Eles chamam de turkey problem, né? O problema do peru de Natal, que fica sendo alimentado durante 1 ano, 2 anos, até ficar gordão. Então, esse açougueiro me adora. E aí, no dia 1001, o açougueiro corta a cabeça dele e assa, ele aparece na mesa de Natal no outro dia, acontece um evento que nunca tinha acontecido antes. E aí é isso que eles chamam de... Nós não podemos ser turkeys, não podemos ser peru de Natal, né? Aquilo que os livros de história apresentam a posteriori, como narrativas bem encadeadas, etc., nos dá a ilusão de que as coisas eram previsíveis. E não é só com relação a cisnes negros, é toda a história da tecnologia. Essa é uma das características mais nefastas dos cisnes negros. Eles nos dão a ilusão de que poderíamos ter previsto, mas eles são incomputáveis, eles são matematicamente imprevisíveis. Quase tudo na história, quase tudo, segundo o Taleb, quase tudo na história é assim. Então, para ironizar essa... E nós começamos a nos aproximar aqui do fim do nosso papo, para ironizar essa ideia, existem os cartunistas, uma turma que segue as ideias do Taleb, participa das comunidades dele no Twitter e tal, eu e uma opção de gente, né? Então, tem esse cartoon, né? Então, é um especialista, um fragilista, está lá, um cisne negro, enfim, eu estudo o passado para evitar surpresas no futuro. Mas aí o aluno pergunta, mas o passado? Mas se o passado trouxe surpresas, ele não parecia com o passado que havia antes dele. Então, por que nosso futuro teria algo a ver com o nosso atual passado? E aí o especialista falou, lá vem você com esse negócio de lógica, né? Para ironizar essa nossa ideia de que a gente pode prever coisas, enfim. Então, não é possível saber com nenhum grau de confiança que certo evento vai acontecer ou não, mas se pode estabelecer com muita confiança que alguma coisa é frágil. Repara outro insight importante. Nós não podemos... Isso vai acontecer. Isso a gente não pode dizer. Não dá para dizer. É insabível, como eu gosto de dizer. Tá? Mas eu posso dizer, isso é mais frágil do que outros. A gente pode afirmar que o sistema de saúde é frágil. Ele é frágil, porque ele é opaco, ele não troca informação. Isso a gente pode dizer. Agora, se vai quebrar, quando vai quebrar, provavelmente vai acontecer alguma coisa. Essa afirmação do Taleb é que mexe com ele mesmo como investidor, né? Ele conta uma opção de casos pessoais, ele gosta também enfim, fala, tá vendo? Olha aí, né? Aquele negócio, né? Então, ele conta como ele... Esse está no livro, o Antifrágil, né? Como ele, em 2008, ele ficou sabendo... chegou às mãos dele um relatório de análise de risco de uma grande empresa financeira e tal. Pá. Ele disse que olhou, ele é oriundo desse mercado, ele foi trader, né? Ele foi um comerciante de opções, aí, um corretor do mercado financeiro americano, e ele analisou aquilo e falou, olha, isso aí esse negócio não está dizendo que não tem risco, mas ninguém pode afirmar isso. Ele não está dizendo que tinha risco, ele disse, não se pode afirmar. Aí diz que foi procurar análises de outras instituições pelo mundo e viu que todo mundo utilizava os mesmos métodos. Ele falou, esse negócio é frágil. E aí ele começou a acompanhar o noticiário, segundo ele,
e voltou para o mercado financeiro. Pegou uma graninha e apostou no sentido contrário do que todo mundo estava apostando. A graninha que era razoável, parece que foi uns $300 mil, uma coisa assim. E ganhou 18 milhões. Então, ele falou, olha, é isso. O fragilista posa de especialista e tende a confundir aquilo que não vê ou que não entende com o que não existe. Ele sempre dá conselhos baseados em conhecimento positivo. Faz isso, faz aquilo, os 10 passos para o sucesso. Seja não sei o quê, não é esse tipo de orientação que a gente vê. Mas isso o fragilista, isso não é assim, porque ninguém pode saber os desdobramentos das coisas a ponto de garantir que cada um vai ter sucesso ou não. Isso está fora do nosso discurso aqui, do discurso da antifragilidade. Acho que todo mundo já entendeu. Não tem cabimento. Se a gente aceita o que eu já tentei mostrar aqui antes hoje, esse papo de vou buscar o que eu devo fazer. Eu aprendi a falar assim, eu não sei o que você deve fazer, eu posso dizer o que eu faria no seu lugar. Uma das frases dele é a seguinte, nunca pergunte ao médico o que você deve fazer. Pergunte ao médico o que ele faria se ele estivesse no seu lugar. Então, o fragilista age sempre como se tivesse certeza absoluta do que se deve fazer, se baseia... na verdade, ele nunca se baseia em conhecimento negativo, que a gente chama de via negativa. Tira isso, deixe de fazer, não faça assim, não faça, sabe? Não fique frágil. É muito diferente de faça, né? Nós sabemos que muito melhor o que está errado, o que dá errado, do que o que pode dar certo. A experiência dos nossos avós. Ele cita muito os avós, né? É o estilo dele, né? As heurísticas. Ouça isso, é melhor do que ficar ouvindo esse tipo de especialista. Então, deixa eu voltar aqui a compartilhar. Eu percebi que não estava compartilhando, mas... Então, volto aqui rapidamente. O fragilista posa de especialistas, etc., Então, resumindo, o fragilista médico econômico, o planejador social, é alguém que faz você se engajar em práticas artificiais, para só, nas quais os benefícios são pequenos e visíveis, e os efeitos colaterais são potencialmente severos e invisíveis, você não vê. Nós não chegamos onde estamos, tudo entre aspas, tudo citação no livro, graças a formuladores de políticas com essa mentalidade, ele chama de mentalidade soviético-Harvard. Né? Harvard é a universidade, onde tem lá os acadêmicos que ele não gosta, e soviético, porque é o sistema soviético, que achava que podia centralizar o planejamento econômico da sociedade. Então, ele denomina essa mentalidade de soviético-Harvard. Soviético-Harvard. É gente que quer interferir nos sistemas como se tivesse competência e capacidade para isso. Né? Então, estamos fragilizando a economia, estamos fragilizando a saúde, a vida política, a educação, quase tudo, por causa dessa obsessão de suprimir a volatilidade, de dar conselho, de amarrar a economia aqui, ou não deixar a informação que geraria antifragilidade surgir. A modernidade tenta extrair, ele chama de modernidade, as pessoas, tirar as pessoas da sua ecologia aleatória, né? Ele fala. Então, tenta nos turistificar, eliminar o risco, o incerto, o aleatório, não sabido, transformando tudo em narrativas ingênuas e infantilizantes. Isso está entre aspas, não tem nada meu aqui, isso é do livro. Isso que ele chama turistificar. Né? Então, rapidamente, não precisa ler isso tudo, é um termo que ele usa, turistificar, para um aspecto da vida moderna que trata os humanos como máquina de lavar, que tem respostas mecânicas, simplificadas, o manual do usuário. Né? É a remoção sistemática da incerteza das coisas. Então, ele é firme nisso. Tá? Interessante, né? Não sei o que vocês estão achando. Tudo por uma questão de conforto, comodidade, eficiência,
o que nos leva ao aspecto existencial da aleatoriedade. Se você não é uma máquina de lavar ou um relógio de coco, em outras palavras, se você está vivo, alguma coisa no fundo da sua alma gosta de uma certa medida de aleatoriedade e de desordem. Então, ele é contra a turistificação. Né? E como ele escreve muito bem, ele tem um estilo muito gostoso e tal, e é polêmico, ele gosta de discutir, né? Além de ser um cara que é considerado muito culto. Então, eu nunca ouvi uma crítica a ele que não reconhecesse a erudição dele. Ele conhece muito filosofia, ele conhece muita história, ele é um cara que tem muita... Parece que tem uma bagagem muito grande. Isso eu não posso falar, porque eu mesmo não sou uma pessoa assim, então não posso me meter a crítico literário. Mas ele é um personagem muito polêmico, ele é odiado por uma parte importante aí da inteligência mundial, que ele ataca muito, até dá nomes, mas ninguém desrespeita o cara. Ninguém diz que ele é um charlatão, por exemplo. Então, um outro tema. Tudo isso nos leva ao maior fragilizador da sociedade atual e ao grande gerador de crises, a ausência do que ele chama de skin in the game. É falta de pele em jogo. Esses fragilistas, como ele fala, né? Eles tentam intervir, dá errado, eles saem fora e fica tudo por isso mesmo. Ele acha que isso é moralmente inaceitável. Né? Esse termo se refere a gente, tomadores de decisão, gestores, líderes, que dão opinião para lá, para cá, mas nunca pagam pelos erros. Então, ele diz, um acadêmico, tá? Muita gente vem da universidade, né? Então, um acadêmico não é projetado para lembrar de suas opiniões, porque ele não corre risco. Se dá errado, deu errado, ele não acontece nada com ele. Então, ele fala no Código de Hammurabi, lá, né? da Antiguidade, é olho por olho. Então, quem toma uma decisão, por exemplo, de declarar uma guerra, tem que ter algum parente, um filho ou um neto, que vá ser convocado para a guerra. Não pode estar desvinculado da ação do conselho que dá. Então, ele tem muita restrição, muita raiva dessa ideia, dessa coisa de gente que faz, que dá opinião, que interfere, e aí é em todos os setores, na medicina, na economia, na política, e não dá tudo errado e nada acontece. Ele tem um sujeito chamado Rubin, que era secretário de Tesouro americano, ele na época que quebrou lá, que houve a crise de 2008, e esse cara, tudo que ele fez deu errado. E ainda assim ele ganhou um bônus de 120 milhões de dólares. E imagina o que o Nassim Taleb fala disso. Fala, porque eu não podia imaginar, ninguém podia imaginar que isso viesse a acontecer. Quem é que ia adivinhar que ia acontecer? Eu fiz tudo certo. A gente conhece as autoridades que falam assim. E não era imprevisível. Né? Exato. E é por ser imprevisível que a gente teria que ter ajuda de outra maneira. Então, sistemas complexos também não gostam de projetos top-down, são coisas que surgem organicamente, de baixo para cima. Primeiro surge a célula, depois surge o organismo. Então, necessariamente vai ser pequeno. Não adianta querer interferir de fora. Tudo isso nós vamos ver, quem se interessar. Eu vou dar um curso aqui, uma série de aulas sobre como usar essas ideias no sistema de saúde. Não vou ficar evitando chamar de fragilidade. É a ciência da complexidade, isso aí. Né? É exatamente assim. Tem que começar pequeno, tem que começar de fora para dentro, aos poucos, tem que dar tempo, porque o tempo é que faz isso acontecer, mas tem que ser estimulado para que venha a acontecer. Né? Então, saúde. A ideia dele com relação à saúde é que a prática da medicina, né, em geral, e ele teve um câncer de garganta, então ele foi curado pela medicina, obviamente. Então, essa ideia de que ele não gosta de médico, não vai disso, vamos evitar isso, porque isso acho que seria empobrecer a discussão que a gente está falando aqui. Ele está falando de 90%, 95% das intervenções médicas que não são em casos extremos. Né? E ele diz, né, que essa ideia que se chama de iatrogenia é a ideia de intervir. Né? Então, você está com um leve mau humor, toma um antidepressivo. Fala, não, toma isso aqui, isso vai ver melhor. Essa que é a ideia. Isso acaba causando dano. Iatrogenia significa dano causado por quem tenta curar, tenta de boa. E aí as distorções que isso geram, indústrias que ganham dinheiro com isso e não por manter as pessoas bem.
Então, ele fala claramente, nos casos em que você não está muito doente, as chances de que efeitos colaterais negativos vão superar os benefícios são altas. Por isso, é apenas nesses casos que você está muito doente, você deve procurar um médico. Senão, deixa o organismo curar a si próprio. Se isso for possível, acho que é uma boa. Como sistema antifrágil, o corpo humano foi projetado para curar a si mesmo, pelo menos até certo ponto. E, na maioria das vezes, faz isso muito bem, embora, às vezes, requer um pouco de tempo, de paciência. Então, nós queremos soluções imediatas, somos turistificados. Doutor, não tem uma pílula aí, não, me dá um remédio aí, não sei o quê. É essa tensão do mundo moderno, né, do que ele chama de modernidade. E, na maior parte das vezes, o corpo deve ser deixado para fazer o trabalho de cura em si próprio. Na maior parte das vezes. Pode estar exagerando um pouco, mas ele tem lá uma vasta citação bibliográfica nisso aí. Eu não quero qualificar muito, porque eu não li tanto sobre isso para ficar dizendo que é isso mesmo ou não. Com relação ao sistema de saúde, sim, posso dizer que concordo 100% com a ideia de que é um sistema frágil, porque a informação que estressaria o sistema positivamente, tornaria ele antifrágil, não existe. Né? Então, sempre que a gente tenta interferir com um sistema complexo, mesmo que possa ajudá-lo em algum aspecto, em alguma coisa, é possível e é até provável, seguindo ele, que vai gerar algum efeito colateral involuntário, negativo, a ponto de prejudicar o sistema mais do que ajudar. Então, essa é uma opinião talibiana também. Né? Antifragilidade, a ideia de interferir toda hora, estou falando de iatrogenia, né? Deixa o pequeno choque. A melhor maneira de combater grandes incêndios nas florestas é permitir o pequeno incêndio. Não sai combatendo qualquer foguinho que aparece. Os pequenos incêndios consomem galhos secos, folha seca que está ali, e não deixa aquilo se acumular. Se você não fizer isso, vai se acumular aquilo, e aí sim vai se criar um grande problema para ser resolvido. Né? Então, voltando aqui rapidinho, para a gente terminar, tecnologia, inovação. Há uma crença generalizada de que tecnologia flui da descoberta científica, vem da ciência. Nós já vimos que não é verdade. A inovação, hoje, como sempre, vem de pessoas práticas, que fazem experiências no mundo real. Não é de quem estuda, cria uma teoria. Então, isso aí tem rendido alguns problemas para ele. Essa tela que eu vou mandar para vocês amanhã mostra como isso sempre foi assim. A Revolução Industrial foi assim. As catedrais foram assim. Né? Ninguém sabia a geometria de Euclides, ninguém usou nada daquilo para fazer aquelas belíssimas catedrais. Diz que na época da Idade Média, onde algumas das catedrais mais bonitas da Europa foram construídas, ninguém sabia matemática. Tinha 5 pessoas na Europa que sabiam fazer conta de dividir. Então, é gente prática, que vai experimentando e transferindo o conhecimento boca a boca. Então, o que acontece é que a experimentação randômica, que é da tentativa e erro, que gera alguma semente, digamos assim, de artefato ou de coisa a ser construída. Isso se usa heurísticas, conhecimento transmitido de pai para filho, de avô para neto, de avô para pai, faz assim que eu já fiz, dá certo. Né? Aí vem o aprendizado. Tudo é antifrágil no sentido de que tudo é submetido à atenção, tudo submetido a erro. Não se acerta, vai, faz, dá errado, faz de novo. A experimentação, de novo, mais tecnologia, prática e aprendizado, aí fecha o ciclo. É assim que acontece. Não é como a gente acha que é a representação desse segundo ciclo. O que acontece na prática é que tem uma prática, alguém fez alguma coisa que deu certo. A Revolução Industrial, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo. Aí vem um monte de teorias acadêmicas para depois refinar aquilo, explicar aquilo, generalizar aquilo, beleza. Ninguém está falando contra.
né? A gente precisa disso também, mas não é isso que é a coisa. A antifragilidade e as empresas. E aí ele dá os pitacos políticos dele, vou passar correndo um pouquinho, vou passar com um pouco de pressa sobre isso, não vou me deter muito, vou mandar para vocês amanhã, mas ele dá sugestões concretas, né? Não deixa crescer demais, né? A empresa não pode ser grande demais, não deve, porque se ela fica grande demais, ela não pode quebrar. É too big to fail, né? Porque se quebrar, desestabiliza o sistema todo, o sistema bancário, por exemplo. Nós vimos o que aconteceu em 2008, os governos tiveram de entrar para salvar, para não deixar quebrar, botar dinheiro do contribuinte ali. Então, isso é tudo consequência da mesma ideia. Então, tem que limitar isso. Tá? Empresas ficam mais frágeis à medida que crescem. As desvantagens do tamanho superam os benefícios por razões que estão ligadas ao que a gente está vendo aqui. Então, pessoal, a última etapa, aqui, nossos últimos minutos, e já vou me dizendo que posso ficar aqui mais o tempo que vocês quiserem para tentar responder alguma pergunta, mas amanhã a gente pode debater lá no Telegram, no nosso canal, que eu convido todos para colocarem suas impressões lá. Ainda tem algumas coisas interessantes. Aqui nós já estamos na fase das indicações práticas dele. E ele, volta e meia, é chamado para dar opinião. Até no Congresso americano ele já foi. Né? Uma maneira de aumentar a sua antifragilidade é ter opções, nunca ficar encurralado. Então, você tem que ter o que ele chama de opcionalidade. Ter a opção de fazer uma coisa, mas não ter obrigação de fazer aquela coisa. Então, vá com o que você sabe que funciona, mas sempre conceda-se a opção de mudar de curso. Você tem que poder mudar de curso. Você não pode ficar numa estrada que não tenha saída. É isso que ele está falando. Então, uma das coisas que eu acho mais interessante é a maneira como ele ilustra isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Aprenda a cozinhar. A cozinha, o preparo de refeições, ele vem de práticas antifrágeis. Exatamente isso. Você experimenta uma coisa, eu vou tentar botar um temperinho aqui, aí bota um pouquinho. Ih, não ficou bom. Aí tira. Ninguém consegue, depois da refeição pronta, desconstruir a refeição. Só é saber o que estava ali, a proporção exata de qualquer coisa. Você chegou àquilo por um processo de experimentação antifrágil, tendo a opção. Se eu botar um pouquinho mais desse ingrediente, melhor ou pior? Não sei, eu vou botar. Botei um pouquinho, provei, e está ruim. Tira. Fique com a opção de fazer. Né? Então, se você tem esse tipo de postura, você não precisa de inteligência. Você não precisa saber antes. Você não precisa saber antes. Lembra sempre da cozinha. É muito bom esse exemplo da cozinha, na minha opinião. Né? Você pode fazer, experimentar e voltar. Agora, erra pequeno. Não erra grande, porque se você errar grande, não tem volta. Você morre. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia final. Sempre garantir que os erros e falhas vão ficar confinados. Então, um avião que cai é muito ruim, mas não se propaga pelo sistema inteiro. Ajuda o sistema inteiro a melhorar, mas é uma falha local. Né? Então, o sistema tem essa opcionalidade porque as caixas pretas são abertas. Tá? E é por aí. Os bons sistemas, de qualquer coisa, políticos, sociais, o que for, eles são configurados para errar pequeno. Ninguém pode arrastar o outro por ter errado. Então, cai ali, fica local ali. Não propaga igual um vírus. Né? Haverá muitos pequenos erros que trabalharão para preservar o sistema. O pequeno é bom e é isso que a gente deve pregar, a gente deve agir. É assim. Então, o sistema de saúde não vai acontecer através... A mudança dele muito dificilmente ocorrerá através de uma revolução, ou de uma legislação nova que entre... Não vai acontecer. Não é porque vai contra o princípio da antifragilidade. Né? Então, um sistema será antifrágil na medida em que o dano que ele experimenta a partir desses eventos aleatórios pequenos é superado pelo benefício que ele experimenta em um prazo maior. É importante guardar isso também.
Ao colocar nossa fé nas coisas que embutem mais benefício do que dano, nós tornamos-nos antifrágeis. A gente experimenta, faz, é assim. E é assim que a gestão deve ser feita. A gestão de empresas, gestão de sistemas, tem muito, muito, muito a aprender com esse enfoque. Tá? O benefício oculto é que você não precisa saber o que vai acontecer para se dar bem. Né? Você pode testar, você pode estar errado e você vai errar. Mas o sucesso vem se você continuar a fazer a experimentação antifrágil, errar pequeno, eliminar o erro e continuar. Então, nunca atravesse um rio cuja profundidade seja a profundidade média seja 1 metro, porque provavelmente vai ter trechos muito mais. Isso é uma fala dele. Então, nesse domínio que a gente está, não precisa se preocupar em ler isso, amanhã você lê, mas como tem muito evento extremo que acontece, se você ficar numa média histórica, você não tem representatividade de nada. A média não é aqueles exemplos que eu falei na live. Né? Um evento distorce completamente a média. E nós vivemos em tempos assim. Então, não é bom. O que ele quer dizer é o seguinte: investe muito em coisas que podem ter erros, mas erros pequenos. Muito, muito. E investe quase nada em coisa de risco muito grande. É o que ele chama de barbell. Barbell são aqueles equipamentos que têm peso, né? Tem um peso de um lado, outro peso do outro, uma barra no meio. Só que de um lado você tem um peso diferente do outro. É isso que ele propõe. Distribui seus riscos, R, pequeno, como o negócio da receita. Experimenta lá, se está bom, você segue. Senão, você joga fora, mas não morre, e não estraga o prato. Essa é a ideia. O aprendizado da antifragilidade, então, é via negativa, é tirando coisas, não tirando coisas que podem dar errado. A tecnologia não cria o futuro. O melhor da tecnologia está removendo o frágil, o antinatural, o que aliena, temos dele. Nós sabemos mais sobre o errado do que sobre o certo. Eu não sei como é que vai ficar a minha receita lá no final, então eu vou experimentando e eu não sei se vai dar certo. Se der certo, eu mantenho. Se não der certo, eu tiro e não morro. O conhecimento negativo, que dá errado, é muito mais antifrágil do que o que dá certo. Muito, muito mais. A maneira certa, então, não é como a gente faz, que a gente visualiza o futuro e quer ir até lá. Não. É o contrário. Você vê o que você tem que tirar para você chegar a uma situação melhor e não tentar estabelecer um futuro que vai ser construído adicionando coisas ao presente que a gente conhece. Então, minha gente, essa é a ideia geral do antifrágil. Tá? E, como disse, não queria passar de 8h30, mas acabei me preocupando um pouquinho e também não quero terminar correndo, mas já estamos nas últimas telas. Se alguém precisar sair, é claro que não tem problema e a gente pode continuar amanhã, mas eu vou continuar aqui. Nós já vamos... Essa ideia da pandemia, essa é minha, é a tela que eu coloquei, porque esse livro é de 2012, a pandemia do ano passado. Então, tal como acontece com uma pilha de areia que desmorona, é o sistema, é a fragilidade do sistema e não os eventos. A pandemia é um evento, aconteceu. Mas a gente não deve... Arranja a vacina, resolveu, vai voltar tudo ao normal. Essa ideia não é boa. E eu acho que, com isso, tudo que a gente já falou aqui, essa tentativa minha de compactar um livro tão denso, tão importante, em 1h30, mas já dá para perceber que não é isso. A gente não seria pouco inteligente atribuir o colapso de uma ponte frágil ao último caminhão que passou pela ponte. Pô, passou o caminhão e a ponte caiu, o culpado é o caminhão. A ponte já estava estruturalmente errada. É ainda mais tolo tentar prever com antecedência qual é o caminhão que vai derrubar a ponte. Essas são frases do livro, essas duas. A ideia da pandemia que eu botei lá em cima é uma maneira que eu estou fazendo para correlacionar com aquilo lá. Então, o que esse livro diz? Né? Acabamos. Como o conceito da antifragilidade entra nos domínios do corpo humano, da tecnologia, dos negócios, da economia, etc.
é um conceito amplo, que, no fundo, ele trata dessa ideia de complexidade, de como gerenciar os riscos da complexidade. É por isso que pode ser usado em gestão, por isso que pode ser usado em tudo. Né? São exemplos todos os sistemas complexos, fenômenos em que nós possamos pensar, e toca praticamente em todos os aspectos da vida. Eu espero que vocês tenham gostado. O truque é não perder tempo tentando melhorar nossa capacidade de prever ou de tentar tornar o mundo mais previsível. Ambas as estratégias estão fadadas ao fracasso. Podemos utilizar o conceito de antifragilidade para nos ajudar a navegar no nosso caminho através do imprevisível. Uma ideia não sobrevive porque é melhor, mas porque quem professa a ideia ficou vivo no tempo. São frases do livro. O que vence é o que sobrevive. Não é o que sabe mais, é o que sobrevive. Não necessariamente o que sabe mais. Essas são provocações importantes dele. O conhecimento vem do que funciona, não vem das melhores ideias. As melhores ideias são as que funcionam, as que sobraram. Ele vai colocando essas coisas. Não é possível definir a melhor ideia independentemente da prática dessa ideia. Eu gosto muito do exemplo da cozinha, o cooking. É aquilo. O que vai acontecer se eu botar um pouquinho mais de sal, de tempero, desse ingrediente? Não sei, bota e vê, bota um pouquinho. Tem opcionalidade. A gente não sabe antes se vai melhorar o prato ou não. O remédio vem depois da cura, não antes. O remédio vem depois da cura, não antes. Filósofos falam sobre verdades e mentiras, falsidades. As pessoas falam sobre recompensa, exposição e consequências dos riscos que correm. Falam de fragilidade e antifragilidade. A gente não é filosófico, a gente não precisa ficar definindo conceitos. Né? Nós não colocamos teorias em prática. Nós criamos teorias a partir da prática, isso que a gente está querendo dizer. Né? A teoria é filha da cura, não o oposto. Esse texto do meio aqui não ficou muito claro, eu devo ter traduzido errado. Mas a última frase está correta, a teoria é filha da cura. Aí tem até uma citação em latim que, naturalmente, eu tirei lá do Taleb. A ideia de cozinhar é importante, eu deixo essa ideia. Se examinarmos as tecnologias que estão aí, as grandes tecnologias, olha outra afirmação forte, que a gente tem que ter uma boa coragem, né, para escrever uma coisa dessa e poder bancar. Isso é dele. Se examinarmos as tecnologias, veremos que a maioria delas se assemelha mais à culinária do que à física. Não vem da ciência. Aquele processo da cozinha que eu falei, principalmente no domínio complexo, frase dele. Então, essa ideia que a gente já falou. E, por último, essa é a última tela. Uma tecnologia ou qualquer coisa não perecível, qualquer coisa não perecível, não orgânica, não é um corpo humano, aumenta a expectativa de vida a cada dia da sua vida. Isso é uma outra implicação da filosofia que ele construiu. Ao contrário de itens perecíveis, como humanos, gatos, tomates, etc. Ele bota sempre umas gracinhas dessas. Portanto, um livro que foi publicado 100 anos atrás, provavelmente, e está conosco, provavelmente vai estar conosco mais 100 anos. É uma regra prática que ele dá para a gente prever o que vai ficar ou não. Porque se já ficou, é bom em ficar, né? É assim que a gente deve pensar. Minha gente, até o próximo encontro. Eu vou ainda ficar, para quem puder, para a gente dialogar um pouquinho. Quero agradecer a vocês aí o carinho da presença. Não sei se Marisa tem alguma dica para me dar. Já tem alguns elogios, mas muita gente já saiu. Excelente palestra. Enfim, eu não vou ficar lendo aqui os elogios que me mandaram. Mas a partir de amanhã eu vou mandar para vocês, logo na parte da manhã, até meio-dia, provavelmente bem antes, esse material todo aí. E espero ter dado material e dado assim material mesmo para vocês pensarem, refletirem. Vale a pena ler o livro. O livro é grande, é um livro que tem muita densidade, mas é gostoso de ler. Ele não é um livro chato. Então, tudo isso que a gente fez aqui foi tentar condensar
tanta substância nesse espaço de tempo curto. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até amanhã. Aqui tem algumas perguntas. Ah, não, tem mais. Desculpe, eu estava lá embaixo, não vi. O Carlos pedindo para eu comentar sobre o efeito nocivo das fusões. Não é uma estratégia que tenha um registro de dar certo consolidado. Fusões, aumentar tamanho de empresa tem um registro ruim, né? Um registro de dar certo ou não. Então, não tem nada errado, não é ilegal, não tem problema. Faz, é uma questão de business. Mas isso não é a saída para problema de nada. As saídas estão muito mais próximas do que a gente viu aqui, com essas ideias da antifragilidade que se aplicam à gestão, do que essas coisas. O Ferdinando de Forçat, que estava por aí, mandou boas dicas. Tira as árvores daninhas do jardim, via negativa. Vocês veem como o tema é denso. Meu amigo Guilherme Carnicelli, o avião que caiu ontem faz o avião melhorar amanhã. Quer dizer, essa a ideia. Eu tenho que permitir que erros localizados aconteçam para que erros sistêmicos não aconteçam. Eu defendo essa ideia fortemente, assim que o sistema de saúde poderá mudar. Ele não vai mudar de uma tacada com uma legislação, com uma reforma, com mudança na forma de pagamento. Ele vai mudar a partir das suas periferias, talvez com empresas, certamente com empresas pequenas, startups com outras propostas, que valorizem outro tipo de relação com os pacientes, com os usuários, que lucrem mais com a saúde do que com a doença. Isso tudo é possível, né? Isso tudo tem. Agora, não é razoável imaginar que quem está dentro do sistema, as grandes empresas operadoras, hospitais, prestadores, etc., vão fazer isso. A gente aí vai precisar dos reguladores que entendam essa linguagem que a gente usou. Falei, eu tenho que criar essas mudanças, eu tenho que incentivar o empreendedorismo, por exemplo. É um momento da gente apoiar o empreendedor. Em saúde, eu também, filha. Né? Criar incentivos para eles, para que eles possam provocar ruído no sistema, introduzir aleatoriedade, porque senão nós temos esses gigantes aí fazendo o que bem entendem, né? E sem correr risco, praticamente, porque a gente não sabe o que eles fazem, não tem informação. O que estressa o sistema, o que gera antifragilidade é a informação. Espero que isso tenha ficado claro. Ao seu, muito obrigado. É importante também a velocidade para se antepor às partes frágeis. A velocidade, quer dizer, o que ele está perguntando, claro, esse processo a velocidade com que se vai fazer esse processo depende de cada setor, né? Mas eu não ousaria dizer que tem que ser mais rápido ou menos, mas o sistema tem que poder evoluir. Deixa o sistema decidir. Deixa as pessoas decidirem. Não interfira, não seja heterogêneo. Não faça essa ideia de que tem um sabichão que sabe, não sabe. Se a gente criar as condições, os sistemas vão evoluir. Tem aí o Lourenço, obrigado, Lourenço. Álvaro Cunha, boa noite. Seria a recente invasão do Capitólio por extremistas que estão fora do campo democrático, um teste real para a democracia americana provar que há um sistema antifrágil? Pode ser, é uma perturbação, certamente. Eu não estou querendo entrar assim, num tema tão puxado, né, como esse, e também não me sinto capaz de falar com muita pertinência sobre esses assuntos, mas certamente é um ruído importante e vamos ver se o sistema reage, como reage, e aí a gente tem que dar tempo. A antifragilidade é tempo. Não adianta ficar dizendo vai acontecer isso, isso e aquilo. Lembra? Nós temos que ser humildes, inclusive eu. Volta e meia eu me pego tendo que me controlar, porque não vai acontecer, não. Vamos ver. Será um bom teste, certamente. Wagner, você pode ser o descartável para que o sistema funcione. Este é o grande paradoxo. Infelizmente, de certa maneira, é isso mesmo que o Nassim Taleb está falando, Wagner. É isso mesmo. Ele mesmo no livro fala, eu como humanista que eu sou, me sinto muito mal com isso. Ele fala isso num certo trecho.
né? Saber que o indivíduo, lá no fundo, ele é desprotegido, ele é frágil, né? Então, o indivíduo pode sair do sistema, pode morrer, pode sair, né? Agora, eu acho que a gente pode tirar lições importantes disso, inclusive existenciais, de maneira de se colocar no mundo, né? Dado que isso é assim, né? Qual é a melhor? E aí ele diz, eu resumiria tudo com esse negócio da cozinha, né? Que ele, aliás, fala muito pouco, ele fala da cozinha, né? Fala dessa ideia da opcionalidade do cozinheiro, do preparo das grandes refeições. Tem refeições que estão aí sei lá, quanto tempo, séculos e séculos e séculos, e permanecem as receitas da sua avó, né? Aí eu não quero romantizar isso nesse nível, mas acho muito interessante essa ideia, porque é prática, né? O que é mais interessante é que são coisas sofisticadas e práticas, né? Tanto prático que ele parou de investir, mas ele ficou famoso pela pertinência com que ele explorou a ilusão dos especialistas. Ele sempre joga contra. E a última aqui foi com a Covid, né? Foi em março do ano passado, que o fundo lá que ele assessora ganhou 3.600%, apostando que a pandemia era a pandemia mesmo. Eu não sei detalhes, mas isso aí está na literatura, está aí para quem quiser. Muito bom, tem o Sérgio, meu amigo, fazendo ótimos elogios, muito obrigado. Elogio eu não vou ler, não. O Hélio também, já falei, o Paulo Pompeu, todos elogios. O Sérgio, voltando ao caso da aviação, a Boeing, esse caso da Boeing, esse último caso que o Sérgio Skripnik cita, é muito bom, muito bom. A ideia daquilo ali foi eles tiraram redundância do sistema, tá, dos aviões. Isso está estabelecido, eu li um bocado sobre isso aí, né? Esses aviões que caíram, esses Boeing 7, alguma coisa, que eles tiveram de tirar do mercado, né? Inclusive aqui parece que a Gol tinha alguns e tal, caíram uns 2 ou 3, e quando foi olhar, eles estavam tentando otimizar, tirar redundância. Redundância quer dizer, os dados do voo importantes não podem ser dados por um aparelho só. Então, você tinha um leitor que estava dizendo que o avião estava subindo, um sensor de altura, alguma coisa, quando, na verdade, o avião estava descendo. Porque eles tinham 2 ou 3, era uma informação fundamental de vida ou morte. Mas eles falaram, para que eu vou gastar dinheiro botando 2? Isso é criando redundância. Se ele conhecesse antifragilidade, ele não faria isso. Mas lá tem outras coisas, né? Tem, enfim, a ambição e outras coisas que não me interessam, porque dá a impressão que ele está fazendo um discurso moralista. Mas foi isso que aconteceu. E aí você pode perguntar, bom, por que a natureza nos deu 2 pulmões? Para quê? Se com a gente funcionaria muito bem com redundância isso, né? E a engenharia usa muito isso, né? E é uma norma. E acabou que houve suspeitas que os próprios órgãos reguladores eram amiguinhos deles e achou que podia. Tem um monte de história interessante, muito bem lembrado, Sérgio, esse caso do Boeing. Cláudio Brasil, obrigado, Cláudio. O fluxo de informação na saúde só muda se a gente tornar mandatório, por lei, que os desfechos, isso é, os resultados obtidos por tratamento pelos pacientes sejam divulgados, auditados e divulgados. É como se faz no mercado financeiro. Exatamente. O mercado financeiro é mais humanista do que o mercado da saúde, nesse ponto. Eu já escrevi sobre isso várias vezes. Se você quer abrir o capital de uma empresa privada, você tem que divulgar as informações sobre a performance dessa empresa para todo mundo saber. E alguém, uma empresa, a terceira parte, acima de qualquer suspeita, tem que auditar aquilo e assinar embaixo. Essas informações são verdade. Vocês se lembram do que aconteceu com a Enron americana, uma catástrofe no início dos anos 2000. Era considerada genial, não sei o quê, e mandou uma série de informações para o mercado, eram falsas. A Enron era uma fraude. Não foi um mal entendido, aquilo era uma fraude, o nome é fraude. A Enron quebrou e a empresa que atestou que estava tudo bem com ela quebrou também, a Arthur Andersen. Morreu. É bom morrer.
A informação é que faz as pessoas, faz esse tipo de vulnerabilidade aprender. Essa é a mensagem fundamental da nossa aula. Isso, por que é bom? Porque a gente ficou sabendo. Não é uma caixa preta. Então, respondendo ao Cláudio, é abrir a caixa preta da saúde que a gente está propondo. Devagarzinho. Não tem método, tem metodologia, não é revolução, mas é as agências reguladoras, por exemplo, uma ANS, por exemplo, que está estimulando isso, na verdade seja dito, mas precisa estimular com mais veemência, esperar que os próprios prestadores de serviço, ou seja, hospitais, operadores, vão tomar a iniciativa não vão, não é razoável, é preciso ser um altruísmo extraordinário para essa iniciativa vir de quem já está dentro do sistema. Então, é um objeto para regulação muito importante, é nisso que a regulação devia se fixar, a regulação da saúde. Abrir a caixa preta divulgando o desfecho. A Elisângela, dando um depoimento, a leitura do livro é uma delícia, falando do antifrágil, né? Fala de filosofia, mitologia, é verdade. Não sei se meus irmãos andam aí, tem alguns irmãos que são bem mais eruditos do que eu e conhecem mais essas coisas, né? Mas todo o capítulo dele começa com uma história que tem origens na mitologia, ou em hábitos ancestrais, enfim, é muito interessante. Obrigado pela palestra. Nada, não tem de quê. Meu grande amigo Sérgio Suzuki aqui também mandando parabéns, muito bom. Quem mais? Clemente, em 1 hora você resumiu um mês de leitura. São meus amigos, é o Sérgio Carnicelli, que sempre nos apoia aqui também. Pessoal, eu acho que está bom, né? Até para quem gosta de... Acho que ainda tem mais uma aqui. Tem. Chegou o Alberto. Alberto, então está ótimo. Eu não estou com pressa, não, hein, gente? Vocês aqui podem estar com seus compromissos, mas eu fico feliz em ver vocês interagindo aqui. Muito bom. Alberto Costa falando. A avaliação dos taxistas feita presumidamente por fiscais da prefeitura e não publicadas tornou o serviço frágil. Informação presa fragiliza o sistema, impede o sistema de se tornar orgânico, se tornar produtivo. Essa é uma regra que a gente tira daqui com clareza, né? A avaliação dos uberistas tornada pública melhora a antifragilidade do serviço. Mais ou menos por aí. Não é mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso. Informação tem que ser livre. Né? No início da Revolução da Informação, havia um motto, né? um chavão, né? um bordão que os nerds da época, coisa de 40 anos, talvez, Information wants to be free. A informação quer ser livre. E esse quer ser livre tem 2 sentidos, né? Esse free quer ser livre e quer ser grátis. Informação é o que há. Né? Informação é o nosso termo. Talvez valha a pena a gente fazer uma... Aí, Guilherme Carnicelli, se ainda estiver por aí, se você me estimular, a gente faz. Fazer uma outra aula dessas sobre o conceito de informação, pegar alguns livros, porque tudo tem a ver com isso. Né? Tudo. É o grande estressor, é o grande criador de volatilidade, é o tempo, né? que faz com que certa informação produza algum efeito ou não. Né? Então, está aí. Tem o Manuel, o Murdoch, que também está aí, dando várias sugestões de bons livros. O Emanuel eu tinha pulado, não sei por quê. Então, acho que acabou, não entrou mais nenhuma até agora. Não tem mais nenhuma. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço muito a vocês. Convido vocês para entrarem amanhã lá no Telegram, a gente vai comentar um pouquinho o que fez aqui. Nós vamos gravar essa aula, em breve ela vai estar disponível também, a gente pode depois falar sobre isso, nós já estamos gravando. Mais uma vez, agradeço a todos e até a próxima. Muito obrigado.